Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. O ensino dos filhos é um dos temas do livro de Provérbios, sem dúvida. Os primeiros capítulos do livro, inclusive, são escritos na perspectiva de um pai falando para o filho. Filho meu, é a frase que introduz a maioria dos capítulos iniciais do livro de Provérbios. E de fato nós temos muitos provérbios que exortam, incentivam a responsabilidade dos pais, a tarefa dos pais de ensinar seus filhos. Muitos provérbios que falam sobre a disciplina, por exemplo. Provérbios 13, 24 nos diz que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. A disciplina, de maneira geral, em variadas formas, é uma ferramenta de ensino, de instrução. E o pai que ama, segundo esse provérbio, vai se dedicar a disciplinar seu filho, pelo seu próprio bem, para o bem daquela criança. Provérbios 29:15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Mais um provérbio que destaca o mesmo ponto. Nós temos outros, como Provérbios 6, a partir do versículo 20. Um desses parágrafos que começa com a expressão filho meu, e o pai diz: guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ele vai mostrar que esses mandamentos seriam bons para o filho. Ele fala: ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O ensino do pai traria bênçãos na vida do filho. Iria guiar os seus passos, iluminar o seu caminho, conduzi-lo para boas coisas e boas decisões na sua vida. Isso certamente aponta para a responsabilidade do filho de não esquecer o que o pai tem ordenado e ensinado, mas também faz o pai pensar. Como pais, devemos assumir a responsabilidade do bom ensino dos nossos filhos, nos dedicar a fornecer a eles uma instrução que vai guiar os seus passos no caminho correto. Tem um texto muito marcante em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que nos diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto de Deuteronômio deixa claro, primeiro, que nós devemos guardar as palavras do Senhor no nosso coração. E que uma outra responsabilidade é de colocá-las no coração dos nossos filhos. A palavra usada aqui é inculcar, que é colocar dentro da cabeça mesmo. E ele diz, falando dela o tempo todo, assentado em casa, andando na hora de deitar ou de se levantar. O pai tem a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho do Senhor, de apresentar a palavra de Deus para o filho, de ensiná-lo bons hábitos, de ensiná-lo a ter uma vida de sabedoria. Certamente Provérbios é um livro fantástico para ser lido e meditado com os nossos filhos. Tudo isso aponta para as responsabilidades dos pais, a importância desse ensino. E o provérbio que abriu essa mensagem, Provérbios 22, 6, além de dizer da responsabilidade de ensinar a criança no caminho em que deve andar, nos mostra o resultado fantástico desse ensino. Diz que ainda, quando for velho, não se desviará desse caminho. Agora, um adendo importante deve ser feito aqui.
será que esse resultado, que o resto da vida seu filho vai seguir esse caminho, é uma regra absoluta? Que se você ensinar essa certeza que o seu filho nunca se desviará, sempre seguirá aqueles mandamentos e nunca vai se voltar contra o Senhor, por exemplo? Certamente não. E podemos afirmar isso com base em outras partes da Bíblia. A Bíblia deixa claro que o ser humano tem capacidade de escolha. Temos exemplos na Bíblia de bons pais que tiveram filhos terríveis e pais péssimos que tiveram filhos piedosos e tementes a Deus. Os filhos tomarão, eventualmente, suas próprias decisões. Mas se o provérbio aqui não é uma regra absoluta, é uma verdade geral, que de forma geral, filhos vão seguir os caminhos que lhes são ensinados. Pense em sua própria vida. Provavelmente, coisas que você aprendeu dos seus pais, avós ou outras pessoas de influência acompanham a tua vida até hoje. Talvez bons hábitos, talvez alguns valores, até hoje estão presentes contigo. É sobre esse tipo de verdade que o provérbio está falando aqui. Seu filho poderá tomar suas próprias escolhas, mas a tendência é que um bom ensino, um coração bem treinado, irá gerar frutos que vão existir para toda a eternidade. Vamos ensinar a criança o caminho que se deve andar. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.